Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui dar sequência em mais uma aula no nosso regime remoto. O tema de hoje é a convolução da recuperação judicial em falência, tá pessoal? O nosso material em PDF já está postado aí para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas, então todo mundo com ele aberto. Convolução da recuperação judicial em falência, beleza? E aí vamos a nossa temática de hoje. Então, dando sequência aí, né, na nossa matéria sobre recuperação judicial, nós temos regulado lá no artigo 73 da Lei 11.101, nossa lei de falência e recuperação de empresa, o procedimento de convolução da recuperação em falência. O que é convolução, turma? Que é importante todo mundo já ter aí em mente isso. Convolução nada mais é que um termo técnico sinônimo de transformação, tá? Ou seja, convolar a recuperação em falência significa transformar a recuperação judicial em falência, né? E aí nós vamos ver aqui quais são as hipóteses em que isso pode acontecer, beleza? Eu tenho um procedimento de recuperação judicial em andamento, e aí por hipóteses, né, em razão da ocorrência de hipóteses legais, nós vamos ter a transformação dessa recuperação que estava em andamento em um procedimento falimentar, tá, turma? Então, convolução é sinônimo de transformação, beleza? Essa que é a ideia, tá? Então, aquela recuperação judicial se transforma em falência, beleza? Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje. De cara aí, ó, no nosso PDF, já coloquei para vocês aí, dando sequência nas nossas curiosidades, né, sobre falência e recuperação de empresa. Eu coloquei para vocês a logomarca da Brasil Trustee. A Brasil Trustee é uma sociedade empresária, tá? Muito conhecida no ramo de administração judicial, tá, turma? Ela presta serviços de administração judicial, né, para diversos procedimentos de falência e recuperação de empresas, tá? Então é uma sociedade empresária, né, especializada no serviço de administração judicial, tá? Então ela tem um corpo técnico, né, multidisciplinar, né? Ela vai ter lá no seu corpo técnico advogado, ela tem administrador de empresa, ela tem economista, ela tem contador, né? Especialistas em finanças, tá? Ela já oferece serviço no mercado, né, de forma mais completa. Então ela consegue pegar aí procedimentos falimentares de recuperação judicial de grandes empresas, né? Brasil Trustee. Depois, quem tiver interesse, consulta lá o site do grupo, né, dessa sociedade aí na internet, tá? Ela atua em recuperações judiciais diversas, né? Então, está aqui algumas para vocês, ó, o Grupo Rodovisa, Cervejaria Malta, Agropecuária Tuiuti S.A. A Agropecuária Tuiuti S.A., turma, é detentora da marca Shefa, que eu postei para vocês aí na nossa última aula, salvo engano foi a última aula que eu postei para vocês, um caso de recuperação judicial, né, dessa sociedade empresária, né, dessa SA, que é dona da marca Shefa, que é um produto do ramo aí de laticínios, né, muito forte na região de São Paulo, tá? A Brasil Trustee é que faz a administração judicial da recuperação judicial dessa empresa. Outra empresa que é conhecida do mercado aí também, onde a Brasil Trustee atua como administradora judicial, é a United Mills
Alimentos, a United Mills Alimentos, né, é uma sociedade empresária que também ingressou em recuperação judicial, e todo mundo vai conhecer ela pela marca que ela opera, que é a Trio, né, uma marca de cereais em barra, né, voltada para esse setor de alimentos aí, né, de cereais, né, matinais, essas coisas. Marca Trio é uma marca bem famosa, a gente encontra aí os produtos Trio, né, nos supermercados aí em geral, né. A United Mills ingressou em recuperação judicial. Quem faz a administração judicial é a Brasil Trustee, tá? E outras empresas, né? Ela cuida aí também em casos de falência, tá? Ela faz a administração judicial também em casos de falência, beleza? Então, mais uma figura aí dos procedimentos de falência e recuperação conhecida no mercado, tá? Nesse setor de administração judicial, pessoal. Então vamos lá. Dando sequência aí no nosso tema do dia, convolução da recuperação judicial em falência, então a gente vai trabalhar aqui a partir do artigo 73 da Lei 11.101, tá? O artigo 73 vai conter as hipóteses em que o procedimento de recuperação judicial vai se transformar em falência, tá? Então, o artigo 73, vamos ler e analisar cada uma das hipóteses, tá? Ele começa dizendo: o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial, inciso 1º, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Então, turma, a primeira hipótese de convolução da recuperação judicial em falência é por deliberação dos credores em Assembleia Geral, né? Já estudamos aí a figura da Assembleia Geral, né? Reúne ali a totalidade dos credores, né, habilitados no procedimento de recuperação judicial, decidindo sobre questões de interesse dos credores, né? Então, é mais ou menos igual a uma assembleia de sócios em uma sociedade, né? Já vimos isso, temos a aula gravada aí sobre a assembleia. A assembleia, né, ela é presidida ali pelo administrador judicial, né, que vai formar a mesa de trabalho, a não ser que ele seja objeto, né, da deliberação, aí, né, não vai ser ele, né, obviamente, que vai presidir os trabalhos, mas regra geral é ele que preside. A Assembleia, ela vota o plano de recuperação judicial, ela decide sobre forma alternativa, né, de realização do ativo, né, já vimos aí as suas funções, né, escolhe os membros do comitê de credores e ela, portanto, é soberana para deliberar sobre questões de interesse dos credores, tanto na falência quanto na recuperação. Aqui no inciso 1º, os credores, a hipótese é aquela na qual os próprios credores decidem que o procedimento de recuperação não tem chances de sucesso, né? Nós vamos ter uma situação aqui na qual os credores, né, eles verificando ali as negociações que estão sendo feitas, o estado da sociedade empresária, eles chegam à conclusão de que aquela recuperação judicial ela não vai ter sucesso, né? Vai ser tão somente prolongar mais, né, a situação de não recebimento dos seus créditos, né? Ou seja, vai ser uma tentativa infrutífera dar sequência com essa recuperação judicial, e aí eles decidem então, por deliberação, transformar essa recuperação em falência. Essa que é a ideia, tá, turma? Os próprios credores é que vão decidir em transformar essa recuperação em falência, tá? Aqui, percebam que no inciso 1º eles vão destacar aqui
Ele vai destacar aqui o artigo 42. O artigo 42 da Lei 11.101 vai conter aquela regra de aprovação de deliberação em assembleia que a gente já viu por maioria, ou seja, credores votando representando a maioria dos créditos presentes na assembleia, tá? Então, todo mundo destaca isso aí que no inciso 1º, essa deliberação, né, para convolução da recuperação e falência, ela é uma votação feita pelo plenário, tá? Ela é feita pelo plenário. Então, aí vamos lembrar da aula de assembleia que a gente viu. Nas votações em assembleia, nós temos as votações do plenário, que vai envolver todos os credores, né? Os credores eles se dividem em classes, né? Mas quando se diz votação em plenário, está pegando todo mundo, né? A gente tem a votação em plenário e a gente tem a votação dentro das classes, né? Por exemplo, na aprovação do plano de recuperação judicial, a votação ela tem que ser tanto do plenário aprovando o plano, quanto a aprovação dentro das classes, né? Isso na votação do plano. Aqui não, aqui é só plenário, tá? Ou seja, para deliberar, né, pela convolução da recuperação e falência, então eu tenho que ter uma votação do plenário e nessa votação eu tenho que ter votos favoráveis representando a maioria dos créditos presentes na Assembleia, beleza? É essa que é a ideia, é a votação tão somente em plenário, não vai ter votação e aprovação dessa deliberação nas classes, tá? Não vai ter essa votação nas classes, é só do plenário para deliberar pela convolução da recuperação em falência, beleza, pessoal? Então, atenção para isso aí, porque nessa questão da votação a gente tem aí diferenças, né? Tem diferença quando a votação é do plano, quando a votação é de forma alternativa de realização do ativo, que a gente já viu aquela regrinha dos 2/3, né? Aqui, portanto, é só plenário e aí é aquela lógica do crédito, né? O credor ele vota, nesse nosso caso aqui, com o peso do seu crédito, beleza? Ou seja, aqueles credores que titularizam um crédito maior perante o empresário devedor tem mais força nessa votação, né? Beleza? É sempre aqui o peso, né? Tanto que para se alcançar a maioria nessa deliberação, tem que se analisar a maioria dos créditos, beleza? Ou seja, credores representando a maioria dos créditos presentes na Assembleia, né? Então, a votação é proporcional ao valor do crédito, que é o que a gente já viu lá na nossa aula sobre a Assembleia. Não é votação por cabeça, né? É isso que é importante. A votação não é por cabeça, ela é proporcional ao valor do crédito. Então, às vezes eu tenho um credor ali que já titulariza um crédito enorme, né? Um crédito de bilhões, por exemplo, né? Se for um banco, por exemplo, né? Ele tem um crédito ali perante o empresário devedor de bilhões de reais. Então, ele votando ali, ó, já pode ser suficiente para aprovar uma deliberação desse porte pela Assembleia, tá? É essa que é a ideia. A votação é proporcional ao valor do crédito, não é por cabeça, beleza? Então eu tenho que ter votos favoráveis representando a maioria dos créditos presentes na Assembleia, não a maioria dos credores, pessoa física presente ou jurídica presente na Assembleia, tá? É a maioria dos créditos, beleza? Muita atenção para isso aí. Aí um detalhe aqui, uma observação que é importante ser feita é a seguinte: essa deliberação da Assembleia, né, ela tem que ocorrer, né, antes da votação e aprovação do plano, tá? Isso é importante todo mundo destacar aí, ó.
Se o plano já tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, né, vai ocorrer aquilo que a gente já viu, que é a novação, né? Eu vou ter ali a situação de novação, né? Ou seja, vai se alterar todas as obrigações, né, dos credores, né, em razão da aprovação do plano. Então percebam aqui, depois que o plano já foi aprovado, não dá mais para a Assembleia votar pela convolução, tá? Isso é importante. A Assembleia só pode votar pela convolução antes da aprovação do plano, beleza? Na hora que eles estiverem ali nas tratativas, nas negociações, etc. Se depois que tiver uma deliberação em assembleia e o plano tiver sido aprovado, não dá para os credores agora reunirem e votarem pela convolução da recuperação e falência. Aí a gente já vai para outros caminhos, tá? Depois que o plano foi aprovado, já teve a apresentação do plano e ele foi aprovado pela Assembleia, aí para ocorrer convolução da recuperação e falência, vai ter que ser por descumprimento do plano, beleza? Aí o empresário devedor, né, por um motivo qualquer, ele vai deixar de cumprir com o plano de recuperação, aí em razão desse descumprimento, pode ocorrer a convolução da recuperação em falência, tá? Mas, por deliberação, pura e simplesmente da Assembleia, não. Aí não pode. Depois que o plano foi aprovado, não é possível mais os credores promoverem a convolução, tá? Vai ter que provar que ocorreu descumprimento do plano para conseguir essa convolução, beleza? Tranquilo? Então lembrar disso que essa deliberação da Assembleia, ela, para ocorrer convolução através dela, não pode ser após a aprovação do plano. Tem que ocorrer antes da aprovação do plano, beleza? Então é isso aí. O inciso segundo vai destacar aqui, ó, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei. Então o que é isso aqui, turma? Aquele prazo que a gente já viu, a gente já estudou, né? Que gera como consequência a convolução. Ou seja, lá no procedimento de recuperação, que a gente já viu aí, o empresário devedor vai apresentar o plano em qual prazo? Ele apresenta o plano no prazo de 60 dias, contado da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, né? Então, nós vimos, né, lá nas regrinhas dos artigos 51, 52 e 53 da Lei 11.101, que o empresário ele vai elaborar a petição inicial de recuperação judicial, né? Vai juntar, anexar aquela série de documentos que o artigo 51 exige, que a gente já analisou aí, e ele vai distribuir esse pedido. O juiz, né, do foro competente lá, onde vai tramitar, né, principal estabelecimento do empresário devedor, ele vai receber essa petição inicial, vai analisar se aquela documentação está em termos, se realmente o empresário preenche os requisitos lá do 48 para requerer recuperação judicial e, estando tudo ok, ele concede o deferimento, né, do processamento da recuperação judicial, né? É aquele despacho que ele dá, no qual, a partir daí, né, vai surgir a figura do administrador judicial, né? Os credores vão poder eleger o comitê de credores, né, lá na Assembleia Geral de Credores, tá? Vai suspender todas as ações e execuções contra o empresário. Por qual prazo? Pelo prazo de 180 dias, que a gente já viu aí, é prorrogável, né? A legislação não autoriza a prorrogação do chamado stay period, mas a jurisprudência já se consolidou nesse sentido, né? O que mais que a gente vai ter aqui com esse despacho de deferimento do processamento? Vamos ter agora
o plano de recuperação judicial, né? Que tem que ser apresentado pelo devedor no prazo de 60 dias contados da publicação dessa decisão. Beleza, pessoal? Então, publicou a decisão de deferimento do processamento da recuperação, aí agora o empresário tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, beleza? Então isso é muito importante, né? Por quê? Porque se ele não apresentar esse plano no prazo, tá aí, ó, inciso 2º do artigo 73, ocorrerá a convolução da recuperação judicial em falência, tá? E o próprio artigo 53 também faz esse alerta, né? De que o prazo de 60 dias é improrrogável e não havendo apresentação nesse prazo, ocorrerá a convolução da recuperação em falência. E esse prazo aqui, turma, é importante destacar, ele é improrrogável, tá? Não é igual o prazo de 180 dias do stay period, né? Em que a prescrição vai ficar suspensa e o trâmite das ações e execuções contra o empresário. Aquele prazo lá, o stay period, lá do artigo 6º da lei, aquele prazo é prorrogável. Embora a própria legislação diga que não é, a jurisprudência prorroga. Esse aqui não, tá? Esse aqui não. Esse aqui, se vacilar no cumprimento desse prazo, vai ter convolução em falência. Tá? Vai ter convolução em falência. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, um detalhe que é importante, né? E aí é um detalhe prático, tá, turma? Às vezes o prazo de 60 dias ele pode ser curto, né? A depender do tamanho da empresa, tá? A depender do tamanho do seu passivo, né? Da sua estrutura, né? De credores, né? Enfim, pode ser que os 60 dias seja curto, né? Porque vai demandar aí um estudo profundo, né, da situação da empresa para atender todos esses credores e conseguir a aprovação do plano na Assembleia. Qual que é a ideia? O plano tem que ser apresentado, tá, turma? Nada impede que esse plano seja posteriormente alterado na Assembleia, tá? Lá na Assembleia vai ser uma negociação, tá? Vai ser uma negociação. Então, o importante é cumprir o prazo de apresentação do plano, ainda que ele vá com pontos em aberto, tá? Ainda que ele vá com pontos em aberto, que ele não esteja, né, totalmente elaborado, o importante é cumprir o prazo. E depois, lá na Assembleia, através de conversa com os representantes dos credores, vá se ajustando o plano, tá? Vá ali se ajustando o plano, né? Vão sendo feitas alterações, tudo já em consenso com os credores. O importante, portanto, é cumprir o prazo de apresentação de 60 dias. E se ficou algo ali que não está legal no plano, nós vamos trabalhar isso lá na Assembleia através de negociação. Beleza, turma? Importantíssimo isso. Só para vocês terem ideia, no caso da recuperação judicial da Oi, foram 6 apresentações de plano, né? O plano só foi aprovado na 6ª alteração, né? Ou seja, né, demonstrando como, né, as negociações são comuns de ocorrer acerca do plano, né? Nós estamos falando ali de inúmeros credores, né? No caso da Oi, só para vocês terem ideia, o número total de credores era de 55 mil credores. O passivo da Oi, né, de mais de 60 bilhões de reais, ele era titularizado por 55 mil credores, né? A totalidade. Então é gente demais, né? Então, não é à toa que foi o maior caso de recuperação judicial do Brasil, né? Só com a Anatel, a Oi tinha
uma média de 11 bilhões de dívida, só com a Anatel, né, com o governo, tá? Então é isso, é muito comum essas negociações, né, para se ajustar o plano, para chegar naquele plano que é o ideal e que os credores vão querer aprovar, beleza? Vão aceitar, né? Então o importante é cumprir com esse prazo. Depois vai fazendo ajustes na Assembleia, tá? Beleza? Vai negociando, vai ajustando e aí os credores vão propor alterações no plano, o administrador judicial pode propor alterações no plano, beleza? O comitê de credores pode propor alterações no plano, e aí a gente vai ajustando esse plano até chegar na hora de bater o martelo e aprová-lo, tá, pessoal? Muito importante isso aí. O inciso terceiro vai definir outra regrinha quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Então, o que é isso aqui, turma? Rejeição do plano de recuperação judicial é convolução em falência, né? É convolução em falência, ou seja, o plano foi apresentado dentro do prazo de 60 dias, ocorreu a deliberação em Assembleia Geral e os credores entenderam que aquele plano ali não tinha execuibilidade, beleza? Ou seja, inexequível, tá? Ou seja, não adianta a gente aprovar esse plano, o empresário não vai conseguir cumprir com esse plano, já que não tem a menor condição desse plano ser executado, beleza? Ou então, eles vão entender que as condições, né, que foram propostas ali no plano não são interessantes para eles, credores, e aí eles vão decidir em assembleia rejeitar esse plano, o que vai gerar a convolução da recuperação em falência, tá? Isso é importante. No final do nosso PDF aqui, ó, depois todo mundo puxa ele para baixo aí, eu coloquei julgados relacionados à convolução da recuperação em falência, tá? E aí eu coloquei vários julgados aqui em que ocorre rejeição do plano, tá? Pela Assembleia. Então vocês depois dêem uma olhada aí. Tem julgado aí em que a Assembleia rejeita o plano e aí ocorre a convolução, tá? Depois vocês deem uma lida. É importante que vocês são todos julgados aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Depois vocês baixam inteiro o teor desses acórdãos e leiam, né, para vocês verem na prática os institutos, né, sendo utilizados aí, tá? Beleza? Então essa que é a ideia. Então é isso, turma. Se tem rejeição, e aí para ter rejeição, né, como é que vai funcionar a rejeição lá na Assembleia? Do plano. A gente está na votação do plano, né? A votação do plano já é diferente dessa votação aqui, ó, pela deliberação por convolução, que é antes da aprovação do plano, né? Que é a do inciso 1º aí do 73. A do inciso 1º do 73 vai seguir a forma de votação do artigo 42. Na votação do plano, que já é o inciso 3º do 73, vai seguir a forma de votação do artigo 45, tá, turma? Que é aquela ideia que eu já expliquei para vocês. Para aprovar o plano, tem que ter aprovação tanto do plenário, envolvendo, portanto, todos os credores, quanto das classes, né? As classes de credores na Assembleia estão lá no artigo 41, né? Nós já vimos lá. Primeira classe dos credores trabalhistas, segunda classe dos credores com garantia real, depois vem credores com privilégio especial, privilégio geral, subordinados, né? Já vimos lá, tá lá no artigo 41, tá? Então eu tenho que ter a votação nessas classes, que são 4 classes, tá? Que a gente chama de instância classista. Então tem que ter a aprovação
pelas classes e pelo plenário. Então, se acontecer, né, de não haver aprovação de uma das classes, por exemplo, já não ocorre aprovação do plano, tá? Já não vai ocorrer aprovação do plano, beleza? Então, isso é um negócio, é uma questão muito importante, por quê? Porque os advogados do empresário devedor, né, junto com os diretores da sociedade empresária, né, os administradores da sociedade devedora, que estão ali, né, à frente da estruturação do plano, né, eles têm que ter a habilidade de acertar toda a negociação antes de levar o plano à deliberação em assembleia, né? Isso é óbvio, né? Os advogados, junto com os diretores da empresa, eles não podem correr o risco de submeter o plano à assembleia e não conseguir aprovação, né? Porque isso vai gerar convolução em falência, né? Então, a negociação já tem que ocorrer antes, para na hora que submeter o plano, a aprovação já estar acertada com os credores, né? Senão você corre o risco de uma rejeição e uma convolução em falência, tá? O que é péssimo, né? O que vai levar aí o empresário, né, à paralisação total das suas atividades, com a falência, né? Nós já vimos isso, né? A não ser que estejamos ali diante de situações específicas que a gente já estudou aí, mas é essa que é a ideia. Chegou na hora da votação, a aprovação já tem que ter sido acertada fora, beleza? Só para vocês terem ideia, a Assembleia Geral da Oi, né, que votou a aprovação do plano, ela demorou 15 horas. Ela demorou 15 horas, né? Ou seja, a negociação foi extremamente intensa, né, da Assembleia que aprovou o plano, tá? A que bateu o martelo no plano, né? Demorou 15 horas. Por quê? Porque durante essas 15 horas, os advogados da Oi, né, junto com os diretores da empresa, eles foram acertando em conversas particulares, né? A Assembleia, por vezes, ela era paralisada, né, para os diretores, junto com os advogados e os credores, né, irem para uma sala reservada para acertar detalhes do plano, né? Isso aconteceu demais, né? Tanto que durou 15 horas a Assembleia que aprovou o plano, tá? Ou seja, conversas paralelas ali, ó, separadas, o pessoal ajustando, negociando, chegando num acordo para na hora que submeteu a aprovação, já estava tudo acertado, né? E aí foi aprovado o plano, beleza? Mas é essa que é a ideia, né? E aí é um trabalho de negociação, né? É um trabalho de negociação. Então, aquele escritório de advocacia que está à frente da recuperação judicial, né, ali defendendo o empresário devedor, tem que ter essa expertise, né, de alcançar, né, uma negociação favorável para o seu cliente, né, convencer os credores, né, a aprovarem o plano, né? Isso depende de habilidades de negociação, beleza? É importantíssimo isso. Quem quiser atuar nessa área, é importante fazer curso de negociação, tá? Aprender as técnicas de negociação, que são importantíssimas, tá? Muito importante isso. Depois leiam sobre isso, pesquisem sobre cursos que ensinam negociação, técnicas de negociação, etc, tá? De persuasão e por aí vai, beleza? Então é isso, votação em assembleia do plano, segue a regrinha do artigo 45, todo mundo analisando ela lá depois, vai ter que ter votação tanto nas classes do artigo 41, quanto do plenário, todas essas classes mais plenário aprovando o plano. Caso contrário, é rejeição, e aí a gente vai para a convolução
em falência, o que não é interessante para o empresário devedor, beleza? E aí a gente chega aqui no inciso 4º, turma. O inciso 4º do 73, ele vai falar assim, ó, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta lei. Então, o que é isso aqui? É o descumprimento do plano, né? Percebam, se ocorrer o descumprimento do plano, então, aquelas condições que o empresário devedor colocou no plano e que uma vez aprovado geraram a novação das obrigações, né, foi descumprida, né? Ou seja, caiu por terra, o empresário não está cumprindo com o acordado. Isso é como se fosse um contrato, né, na qual as obrigações estão sendo, né, descumpridas, né? Isso vai gerar a resolução desse contrato, né? Ou seja, vai gerar a convolução da recuperação judicial em falência. É essa a consequência, né? O empresário ele vai colocar no plano lá uma série de meios que a gente já estudou, os meios de recuperação judicial lá do artigo 50. Então ele vai pedir extensão de prazo, né? Lá no caso da Oi, só para vocês visualizarem aí, tem obrigação lá que a Oi julgou 20 anos para frente para pagar. 20 anos para pagar. Então eu vou ter dilação de prazo para pagamento das obrigações, eu vou ter abatimento de juros, né? Abatimento até do valor da obrigação, trespasse, substituição de administrador, alteração de controle acionário na empresa. Vai ter uma série de meios que a gente já estudou, né? Previstos no plano, que uma vez aprovado vai gerar a novação. Novação significa o quê? Alteração da obrigação anterior. Então tinha lá um empresário, um credor, né, que tinha uma dívida com o empresário devedor para ser paga no prazo de 2 anos, né? O empresário devedor propôs no plano ampliar esse prazo de 2 anos para 5 anos, para 10 anos. Se propôs ampliar para 5 anos e o plano foi aprovado, aquela obrigação agora tem vencimento daqui 5 anos, né? Ou seja, ocorreu a novação, beleza? A alteração da obrigação com o surgimento de uma nova obrigação, né? Que é pagar em 5 anos, não mais em 2 anos. Então vejam, na hora que o empresário deixa de cumprir com essas obrigações novadas, né, isso vai gerar a convolução da recuperação judicial em falência, tá? Porque o plano de recuperação judicial está sendo descumprido pelo empresário devedor, beleza? É o que a gente tem aí no inciso 4º do artigo 73, beleza, turma? O descumprimento do plano de recuperação judicial que gera como motivo aí, né, a convolução da recuperação judicial em falência, beleza, turma? Tranquilo? Isso aqui é muito importante, tá? Uma outra curiosidade no caso da Oi, que é importante citar aqui, lá no caso da Oi, né, acabei de falar para vocês da alteração, né, da alteração dos administradores, né, substituir administrador, alterar controle acionário, isso cabe, né, no plano, tá lá no artigo 50, né? No caso da Oi teve isso, tá? No caso da Oi teve isso. Lá na Oi, o mandato dos administradores, dos diretores, no caso específico, né? Porque quando a gente está em SA, né? Vamos lembrar aqui, SA eu tenho 2 órgãos de administração, né? O órgão administração de uma SA ele se subdivide em 2, né? Que é o conselho de administração e a diretoria, né? Lá na Oi, a diretoria, o mandato dos diretores era de 5 anos, né? Os credores no plano de recuperação judicial
da Oi, eles exigiram que esse prazo de 5 anos de mandato dos diretores fosse reduzido para 1 ano. Né? Fosse reduzido para 1 ano. Né? E ocorreu a aprovação do plano. Né? Então, hoje na Oi, um diretor ele não fica mais que 1 ano no cargo, a não ser que ele seja reeleito, tá? A não ser que ele seja reeleito pelos acionistas em assembleia, né? Mas reduziu de 5 para 1 ano. Né? Os credores entenderam que esse prazo de 5 anos ele perpetuava demais aquele indivíduo ali no poder, né? Engessava, né, muito a administração da empresa. Então, essa foi uma das condições do plano, né? Alterar o prazo do mandato dos diretores, né? Que era de 5, caiu para 1 ano, beleza? E no conselho de administração, o conselho de administração é aquele, numa SA, é aquele órgão colegiado, né? Que tem a função ali mais de orientação, né? De consulta, né? Aos diretores, né? Função mais consultiva ali, né, auxiliando os diretores no seu trabalho de representação legal. Lá no Conselho de Administração também teve uma alteração no plano da Oi, que foi interessante, que era a seguinte, o Conselho ele teria que ter pelo menos 3 membros indicados pelos credores para fazer parte do Conselho de Administração. Né? Então, grandes sociedades empresárias que eram credoras da Oi, né, elas passaram a ter na administração da empresa executivos ali de olho, né, na administração, tá fazendo parte do conselho de administração, pelo menos 3 membros. Se não me engano, o total de membros eram de 6 ou 7, né, quase a metade aí seriam de conselheiros indicados pelos credores para a administração da Oi, né, da sociedade empresária, lá no Conselho de Administração. O Conselho de Administração, esse órgão consultivo, ele sempre é presidido pelo chairman, tá? Pelo chairman. Quando vocês ouvirem a expressão chairman, que traduzindo do inglês para o português é o homem da cadeira, né? Chairman. Esse é o presidente do Conselho de Administração. O diretor, né, que é o outro órgão de administração, o diretor é o CEO, tá? O Chief Executive Officer, beleza? Que lá no caso da Oi era o Teles, Eurico Teles, beleza? O CEO da Oi, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então essa que é a ideia. Aí no parágrafo único, nós temos aí que o disposto neste, vamos ler o parágrafo único, ó, 73. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial nos termos dos incisos 1 ou 2 do caput do artigo 94 desta lei ou por prática de ato previsto no inciso 3º do caput do artigo 94 desta lei. Então, turma, o que é isso aqui? Muito simples, né? Aqueles créditos que ficaram de fora da recuperação judicial, na hipótese de ocorrer por parte do empresário devedor pressupostos falimentares, né? O empresário devedor incorrer na prática aí de atos de falência, né? De impontualidade justificada, de execução frustrada, como esses créditos não fizeram parte do plano de recuperação judicial, então não ocorreu novação em relação a eles. Então, na hipótese de se materializar os pressupostos falimentares do artigo 94, aí, ó, 1, 2 e 3, pontualidade, execução frustrada e prática de atos de falência, vai caber pedido de falência. Tá? Vai caber pedido de falência. Então, olha lá, ó, o disposto neste artigo não impede a decretação de falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação. E aí nós já vimos aquelas hipóteses, né, de créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial, né? Aquelas figuras lá do artigo 49, por exemplo, né, da Lei 11.101, né? Beleza? Tranquilo?
o adiantamento em contrato de câmbio para exportação, créditos envolvendo promessa de compra e venda de imóveis, né? Já vimos lá aquelas regrinhas do 49 lá, beleza? Importantíssimo. Créditos que não estão sujeitos, né, à recuperação judicial, não foram abrangidos, portanto, pelo plano de recuperação judicial, tá? Essa que é a ideia. No artigo 74, por sua vez, nós vamos ter: na convolução da recuperação e falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta lei. O que é isso aqui, turma? Convolou a recuperação e falência, nós já vamos ter um administrador judicial nomeado, né, por exemplo, né? Não vai se mexer nisso, né? O administrador judicial que for nomeado para recuperação, ele vai continuar agora no procedimento de falência, já que houve a convolução, tá? Já foi feito alguma alienação, alguma realização de ativo, né? E aí, quando a gente tem realização de ativo, nós vamos seguir aquelas regrinhas lá do artigo, dos artigos 140, 141, 142, né? Temos as formas de realização do ativo, temos as modalidades de realização do ativo. Se teve realização de ativo, vai se preservar essa realização do ativo, tá? Aqui na falência, beleza? Porque foi feito nos moldes da lei, etc. Aproveitam-se os atos, né? A falência vai aproveitar os atos, né, do procedimento de recuperação judicial, beleza? É isso que está falando aqui no 74, né? Não faz sentido a gente repetir uma série de atos, né? Beleza? Um detalhe que é importante destacar aqui, ó. Lá na falência nós vimos que quem adquire ativos, né, do empresário falido não sucede nas obrigações, né? Nós vimos isso. É a regrinha do artigo 141, inciso 2º da Lei 11.101. Aqui, na recuperação judicial, aplica-se a mesma regra, tá, turma? Quem adquire a empresa em recuperação judicial ou ativos do devedor em recuperação judicial também não vai suceder, tá? É a mesma regra do artigo 141, inciso 2º, também se aplica na recuperação judicial, beleza? Não há sucessão, beleza? Nem de dívida trabalhista, nem de dívida tributária, beleza? Não há sucessão de qualquer obrigação, né? É aquela ideia que eu já expliquei para vocês quando a gente estudou realização do ativo, né? É um procedimento, né, que visa estimular a aquisição de ativos de devedor em recuperação ou de empresário falido, né? Ou seja, é um pilar do procedimento de recuperação ou de falência isso, né? Já que torna a aquisição da empresa em recuperação ou dos ativos do empresário falido, né, um negócio, uma oportunidade de negócio, já que não vai haver sucessão, né? Então aquela mesma regra da falência se aplica aqui na recuperação judicial, beleza, pessoal? Importantíssimo. Também na recuperação judicial, quem adquire ativos do empresário devedor em recuperação não sucede nas obrigações, beleza? Nem trabalhista, nem tributária, beleza? Qualquer obrigação, não sucede, beleza? Importantíssimo destacar isso aí. Aí, turma, eu coloquei aqui para vocês uma doutrina do professor Fábio Ulloa, todo mundo dando uma lida aí depois, tá? Importante vocês lerem aí esses trechos de doutrina que eu coloco no nosso material para vocês irem fixando aí o conhecimento, tá? Além disso, é importante dar uma lida nas ementas desses julgados que eu coloquei para vocês, tá? Todos sobre convolução da recuperação judicial em falência, é importante, beleza? E no mais é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
me enviar pelo SGA, tá? Que eu respondo aí prontamente. Beleza, meus caros? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos aí um grande abraço, né, e força aí nesse período de isolamento social que a gente está passando. E vamos em frente aí, meus caros. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.